Vamos dar então as boas-vindas ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que acaba de chegar. Ministro Silvio Costa Filho, que vai proferir a palestra magna desse nosso 10º encontro ATP. Entrando. Pode deixar. Ministro, obrigada pela presença. Ministro. Aqui? Já começa a falar. Tomar pelo menos uma água aqui. Meu muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero me desculpar pelo atraso, porque nós estávamos, nesse momento, numa reunião com o ministro Benjamin Zimmermann, com o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e, naturalmente, o Tribunal de Contas da União, assessores envolvidos, para a gente poder discutir, de fato, uma solução definitiva para o aeroporto do Galeão, e que a gente está tentando buscar, de fato, um entendimento entre Santos Dumont, Galeão, que, de fato, a gente possa preservar a malha aérea nacional, fortalecendo, sobretudo, a aviação regional. Então, depois de dialogar com o governador Ibanez, com o governador Casagrande, entre outros, a gente espera que, nesses próximos 30 dias, de fato, sob a orientação do presidente Lula, a gente possa, de fato, apresentar uma solução definitiva. Segundo, quero poder cumprimentar, uma referência de compromisso e comprometimento com a agenda portuária brasileira. Quero saudar, doutor Murilo, a Vossa Excelência, lhe parabenizar pela história, pela biografia e, sobretudo, pelo compromisso que o senhor tem com o Brasil. Cumprimentar a doutora Mariana Pescatori. Quero, Mariana, agradecer a confiança que você vem tendo na gente e, ao mesmo tempo, o trabalho que você vem desempenhando, dialogando com todos os canais institucionais de participação e, sobretudo, dialogando com o setor produtivo brasileiro. Quero cumprimentar nosso presidente da ANTAC, diretor-presidente, eu ainda estou aprendendo se é diretor-presidente, se é diretor. Quero, Eduardo, agradecer a você, em nome de toda a ANTAC, Caio, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pelo papel institucional que cumprem pelo Brasil. Quero saudar o ex-senador Paulo Bauer, Gilmara, diretora-presidente da CODEBA, Walter Luiz Souza, diretor de Relações Institucionais da CNT, Eduardo, já cumprimentei. Quero cumprimentar a todos que fazem a ATP. Quero cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes. Eu serei muito breve, mas é importante que a gente possa fazer uma reflexão do momento que a gente está vivendo no país. Eu digo sempre que a minha geração, eu estou com 41 anos agora, estou meio derrubado, mas a gente não teve a oportunidade de lutar pela redemocratização do país.
A gente sabe como foi a importância da redemocratização do Brasil e, naquele momento, foi construída lá atrás a nossa Constituição Federal. E, naquele momento, onde foi discutida a Constituição brasileira, senador Paulo Ebaer, nós tivemos a oportunidade de discutir saúde, educação, estradas, segurança pública, discutimos o papel das nossas instituições, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, né, e o Poder Legislativo brasileiro. Mas é importante que nós façamos uma reflexão, Eduardo, que naquele momento, em nenhum momento objetivo, ainda naquele período da Constituição, foi discutido a agenda portuária nacional, a agenda da aviação nacional, e que a gente tivesse, nesses últimos anos, um planejamento estratégico para o Brasil, que dialogasse, de fato, com a agenda de crédito, de projetos e de diálogo permanente com o setor produtivo. Eu disse isso ao presidente Lula, que é fundamental que cada vez mais a gente possa ter o diálogo com o setor produtivo brasileiro, porque eu sou alguém que não tem preconceito com quem produz. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer todos os dias o setor produtivo, porque quem defende o trabalhador brasileiro é quem produz e é quem gera emprego e renda no nosso Brasil. E é fundamental que a gente possa cada vez mais estar dialogando com o setor produtivo brasileiro para que a gente possa gerar emprego, possa gerar renda e movimentar a economia brasileira. E é importante que nós façamos uma reflexão, e eu disse isso recentemente. Eu acho que o presidente Lula, ele teve a capacidade de, quando ganhou a eleição para presidente da República, de escolher o presidente Alckmin, naquele momento ainda para transição. E quando ele fez a escolha pelo presidente Alckmin, ele claramente, Eduardo, ele deu um sinal ao Brasil que queria dialogar com o centro e, sobretudo, dialogar com o setor produtivo brasileiro. E quando a gente analisa, quando nós iniciamos o ano de 2023, a expectativa é que o Brasil pudesse crescer 0,6%, e todo o mercado financeiro, Itaú, XP, BTG, Febraban, vários economistas, apontavam o crescimento para o Brasil de 0,6% a 0,8%. E o que a gente está vendo hoje no Brasil, segundo o próprio FMI e os agentes econômicos, é que a gente hoje tem uma perspectiva de crescimento em torno de 3%, é a perspectiva do crescimento do PIB brasileiro. A gente tinha uma expectativa, doutor Murilo, que o Brasil pudesse ultrapassar a situação da inflação, que a gente não ia ter a capacidade de atingir a inflação dentro da meta. O que é que acontece? Hoje a gente está tendo a inflação abaixo da meta, e isso tem sido muito importante para a estabilidade econômica e para a sinalização que o Brasil vem dando aos agentes econômicos internacionais, tanto é que a gente vem melhorando a nossa nota de crédito do Brasil. Terceiro, eu fui o relator da autonomia do Banco Central, que, na minha avaliação, ela foi fundamental para o Brasil, para que a gente pudesse melhorar a nossa governança do sistema bancário, dar um sinal ao mercado internacional e colocar o Brasil na globalização do sistema bancário internacional. Isso fez com que a gente pudesse melhorar a nossa nota de crédito, e o mundo passou a observar o Brasil, de fato, como uma janela de oportunidades. Sabemos que os juros no Brasil ainda estão muito altos, todo mundo concorda com isso, mas é fundamental que a gente possa perseguir essa redução da taxa de juros no Brasil para a gente poder ampliar o crédito no país. Por que é que eu estou colocando isso, senador? Porque toda essa agenda econômica, estabilidade econômica, fortalecimento das instituições, equilíbrio nas finanças do país,
essa estabilidade que a gente está vivendo do ponto de vista institucional, isso é uma sinalização muito importante ao setor produtivo nacional e internacional. Eu falava, Caio, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, projetos de energia, petróleo e gás, infraestrutura, estradas, hidrovias, e isso, sem dúvida alguma, dialoga com a importância da pauta que nós estamos discutindo na tarde de hoje. E lá atrás, a 8630 de 1993, que foi, de fato, a primeira lei nacional que foi discutida após a Constituição, a gente sabe que trouxe alguns avanços naquele momento. Depois nós tivemos, lá no governo do presidente Lula, a Agenda do Porto, que tratou de maneira mais específica de dragagens, de projetos que já dialogavam com a agenda da necessidade e da importância do setor, e a posterior, que é a nova lei dos portos, a 12.815, que a partir daí, Mariana, a gente passou a ter uma sinalização para que a gente pudesse melhorar a governança, transparência e poder avançar numa pauta de estabilidade e de perspectiva do setor portuário no Brasil. Por que é que nós estamos colocando isso? Porque eu estou há 30 dias no Ministério, de fato, 24 dias úteis, 12 horas e 42 minutos no Ministério, e eu confesso a vocês que eu estou apaixonado pela agenda portuária do Brasil, porque vocês que estão aqui merecem os nossos aplausos. Todo o Congresso Nacional deveria parabenizar o setor portuário brasileiro, porque muitas vezes, sem ter um olhar do Estado brasileiro, com muitos preconceitos, burocracia, lentidão nos processos para se poder acelerar uma TUP, a gente sabe todas as dificuldades que vocês enfrentaram nesses últimos 20, 30 anos no Brasil, e apesar de tudo isso, o Brasil hoje é uma referência no mundo no modelo de terminais de uso privados, nos nossos portos, sem dúvida alguma, são uma referência no mundo. Por que é que eu estou colocando isso? Porque a gente tem, doutor Murilo, uma ampla agenda pela frente para que a gente possa avançar de maneira coletiva na agenda do desenvolvimento econômico. Certa feita, um amigo me perguntou, mas Silvio, o governo tem preconceito com privatizações, com concessões. Eu disse, olha, vá olhar o PAC, que é 1,7 tri de investimentos, e desse 1,7 tri, mais de 700 bilhões de reais é fruto da parceria público-privada, é diálogo com o setor produtivo. E é assim lá no Ministério de Portos. Hoje a gente tem uma cartela em torno, só na área do nosso ministério, na ordem de 70 bilhões de reais. Desses 70 bilhões de reais, 50 bi é na agenda portuária. A gente espera que até 2027 nós tenhamos aí já de contrato assinado 25 bilhões em investimentos que já estão rodando, e a gente está trabalhando para ver se essas novas 40 a 45 novos projetos de TUPs, de concessões, de prorrogações que a gente tenha pela frente, possa gerar mais de 60 bilhões de reais de investimentos na economia brasileira. Mas para a gente poder perseguir isso, a gente tem que trabalhar para dar celeridade, para fazer com que o setor produtivo, quanto antes, possa fazer essa operacionalização. Tanto é que a gente quer fazer o Navegue Simples. Ontem nós tivemos a oportunidade, e vocês já têm ajudado nessa direção, poder, ao lado da ANTAC, do Tribunal de Contas da União, no lugar de 2 anos e meio, 3 anos que a gente passa, 3 anos e meio
para fazer uma autorização de uma TUP, vocês sabem a burocracia do dia a dia de vocês, a gente possa validar isso em torno de 6 a 8 meses para poder acelerar esses investimentos no Brasil. Então, essa é uma sinalização clara que a gente vem tendo do Tribunal de Contas da União. Eu estou muito confiante, Mariana, que a gente possa, Eduardo, avançar nessa construção, porque se a gente consegue avançar em 6, 8 meses, a celeridade nesses procedimentos, a gente vai estar acelerando claramente os investimentos no Brasil. Segundo, a importância que o setor tem para a geração de emprego e renda no país. Um setor que gera mais de 250 mil empregos diretos, mais de 600 mil empregos indiretos, e o que nós queremos buscar é o quê? É transparência, desburocratização, segurança jurídica, a gente fazer valer, e amanhã a gente deve estar votando o reporto lá na comissão, a validação do reporto no país, para que vocês tenham previsibilidade e possam planejar os seus VGVs para frente, os seus planos de investimento, e a gente quer que o próprio Ministério possa ser um instrumento de regulação e de construção coletiva. Eu não acredito, doutor Murilo, que se a gente não tiver alinhado com a ANTAC, com o Tribunal de Contas da União, com a Casa Civil, com os governos estaduais, com a SPU, a gente não vai fazer os investimentos de fato que o Brasil precisa. Então, nós temos claramente uma ampla agenda pela frente, que a gente quer, lá no Ministério, se colocar à disposição de todos vocês, para que a gente possa analisar projeto por projeto, desburocratizar e a gente possa, de fato, trabalhar pelo crescimento dos investimentos no Brasil. E a doutora Mariana tem acompanhado diariamente o nosso esforço para a gente tentar, Mariana, dar celeridade a esses investimentos que vocês tanto precisam e o Brasil precisa, sobretudo. De maneira que eu quero me colocar à disposição de todos. Nós estamos profundamente confiantes com os desafios que nós temos pela frente. O setor produtivo é fundamental, senador Paulo Baier, nessa agenda do desenvolvimento do país, porque só através da geração de emprego e renda é que nós vamos fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva, gere emprego e gere renda no país. Hoje pela manhã eu falava com o governador Tarcísio, e eu tenho conversado muito com o governador Tarcísio, com o presidente Lula, com o ministro Rui Costa da Casa Civil. Eu acho que a nova geração, a nossa geração, ela tem que ter muita responsabilidade com o país. Na hora de 26 das eleições, a gente vai debater, vai discutir o Brasil. Mas é fundamental que a gente possa pensar muito mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. E é por isso que esse pacto federativo, que essa unidade que a gente vem procurando ter entre o governo federal e o governador de São Paulo. Tanto é que a maior obra do PAC, o túnel que hoje nós discutimos internamente, o túnel de Santos Guarujá, que é fundamental, investimentos na ordem de quase 6 bilhões de reais, vão começar as audiências públicas no próximo mês, para em breve a gente estruturar uma SPE e fazer aquele túnel Santos Guarujá. Dá uma notícia importante, a gente deve estar em breve também autorizando a modelagem da própria dragagem para que o próprio setor de Santos, o mercado financeiro, o setor produtivo, possa ter previsibilidade e que a gente possa construir essa própria modelagem da PPP lá da dragagem de Santos. E hoje, uma notícia em primeira mão, Mariana, eu não ia nem falar, mas vou dizer, nós construímos com o governador Tarcísio e com o governo federal investimentos ali na área de mobilidade urbana, né, que vai ajudar no modal de transporte do túnel de Santos, de acesso ao Porto de Santos, investimentos de 400 milhões de reais, que vai fazer todo aquele acesso viário que vai ajudar no escoamento da produção. Túnel de Santos, dragagem
e também esse projeto de mobilidade, isso vai ajudar muito no modelo da gente poder melhorar a governança e fazer com que o maior porto público da América Latina, que representa mais de 30% da corrente de exportação e importação do Brasil, a gente possa ter, de fato, um planejamento estratégico. E um olhar que eu pedi para a doutora Mariana ter é em relação ao futuro do Porto de Santos, o que é que nós vamos fazer em relação à questão de bagres. É um debate que a gente vai iniciar, que fica ali ao lado de Guarujá, né, do outro lado de Santos, que é uma área fundamental, aquela área do porto, da área de bagres, né, para a gente pensar no projeto de crescimento, né, do porto nesses próximos 10, 20 anos e que a gente possa, de fato, ter uma previsibilidade para o crescimento daquele porto. Além disso, a gente tem um olhar para os mais de 255 portos do Brasil, dos quais mais de 235 são portos privados, em torno de 18 portos delegados. Nós temos hoje 6 docas no Brasil e vamos ampliar uma nova doca para o estado de Alagoas, para a gente poder dar uma melhor governança. E o nosso intuito, pessoal, é poder construir com vocês o fortalecimento do setor, que a gente possa fazer com que a gente avance nas pautas de interesse do Brasil e que a gente possa, de fato, fazer com que o setor cresça, se desenvolva, tenha previsibilidade e a gente possa, doutor Murilo, gerar emprego e renda no país. Então, para não sei como é a formatação, se vai ter perguntas, é só uma fala, mas eu vim aqui também, doutor Murilo, muito mais para ouvir vocês. Meu avô era cortador de cana lá no estado de Pernambuco e ele sempre me dizia, olha, meu filho, quem ouve erra menos. E eu tenho procurado ouvir muito nesse momento para tentar errar menos e ajudar o país, ajudar o governo do presidente Lula e a gente fazer com que o país cresça, se desenvolva, porque eu digo sempre, eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, Fabrício, mas, para mim, o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E nós só vamos falar em crescimento e desenvolvimento se a gente puder falar no crescimento e no fortalecimento do setor. Então, quero parabenizar a todos e colocar, doutor Murilo, à sua disposição. Contem com a gente para a gente poder ajudar o Brasil e vamos, nesses próximos 3 anos, fazer com que a gente avance. Mariana, tem muito trabalho pela frente. Doutor Eduardo, tem muito trabalho pela frente, nós vamos precisar muito da ANTAC, vocês têm um papel fundamental hoje na agenda do desenvolvimento do Brasil, e na hora que a gente atua, Tribunal de Contas, ANTAC, Secretaria de Portos, a gente vai avançar na agenda que o Brasil precisa crescer, produzir, pensando a geração de emprego e renda no país. Parabéns, contem com a gente e vamos avançar na agenda do desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor ministro. Peço que o senhor aguarde, por gentileza, aqui em cima, porque agora eu quero chamar o presidente do Conselho Diretor da ATP, Roberto Almeida, que vai fazer a entrega de um presente de agradecimento ao senhor, e também o almirante Murilo Barbosa, que quer fazer uso da palavra rapidamente. Roberto Sobe. Mais uma vez, boa tarde a todos. Ministro, eu já tinha feito na minha saudação inicial um agradecimento muito especial à sua presença hoje, ao aceitar o nosso convite para ter a sua palestra magna. Ninguém faz pergunta em palestra magna, viu, ministro? O senhor se dá o recado e tá tudo resolvido, entendeu? Mas eu queria dizer algumas facetas do nosso ministro. Um pouquinho antes dele assumir, ele foi extremamente gentil, ligando para todos nós, presidentes de associações, de entidades portuárias, entidades logísticas,
se colocando à disposição de todos nós, passando o celular dele para que a gente tivesse uma linha direta com ele. Isso é extremamente importante. Nós, nos últimos 4 anos, sentimos uma falta muito grande do nosso ministro, na época, ministro, não era mais a secretaria, já tinha perdido o status, mas tínhamos sempre o secretário aqui, mas o ministro fazia muita falta para nós essa mensagem que o senhor acaba de nos dar. Isso é muito importante. Conte com o setor privado, tanto dos TUPs quanto dos arrendamentos, que aqui tem várias entidades e até algumas presidentes de companhia docas, que eu já vi, estão aqui presentes hoje. Conte conosco. Os seus objetivos são os nossos objetivos. Nós queremos também desenvolvimento, emprego e renda. E se o senhor ver os números do segmento portuário, nós contribuímos maciçamente com esse esforço. E a nossa carteira de investimentos já diz qual o potencial do segmento portuário brasileiro. Nós precisamos um pouquinho de acessibilidade rodoviária. O senhor tem que conversar um pouquinho lá, acessibilidade terrestre. O senhor tem que conversar um pouquinho com o ministro Renan para priorizar algumas das nossas ferrovias e algumas das nossas rodovias para o nosso segmento. Os portos estão indo muito bem, os terminais privados estão indo muito bem. O senhor falou que gostaria muito de ouvir. Logo em seguida aqui, eu sei que o senhor tem uma agenda extremamente apertada. Eu queria fazer 2 convites ao senhor. Provavelmente o senhor não vai poder aceitar nenhum dos 2, porque o senhor já deve estar com um compromisso lá, né? Mas nós temos logo em seguida aqui um debate com a nossa secretária, com o nosso diretor-geral, para debater o que pode ser feito na Lei 12.815 para justamente alcançar esses objetivos que o senhor aqui deseja. Eu acho que vai ser um debate muito importante. E o segundo convite é que às 19 horas nós vamos cantar o parabéns pelos 10 anos da ATP. Se o senhor puder estar aqui conosco, será um prazer muito grande. Eu convidaria agora nosso diretor-presidente, nosso presidente do Conselho Diretor, para fazer uma entrega de um brinde que significa todo o agradecimento que nós temos ao senhor. Uma vez o senhor falou comigo lá que nós tínhamos que abrir um vinho em algum momento para comemorar alguma coisa. Não sei se o senhor está lembrado, né? Mas aqui está, agora que tem o vinho e o porta-garrafa para o senhor. Eu quero só, mais uma vez, doutor Murilo, agradecer por fazer de tudo para estar aqui às 19 horas, para dar um abraço em todos, porque eu estou indo agora já atender o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que vai tratar lá da situação de alguns tubos, de algumas hidrovias lá na região. E era importante a gente poder dar 3 informes que eu acho fundamental. Eu até brinquei, né, quando eu liguei para alguns amigos, me colocando à disposição, ainda naquele período de transição com o nosso amigo, Márcio França, alguém que eu tenho muito apreço pela sua história de vida, e a gente vai estar junto nessa caminhada. Ele é um ativo importante do Brasil. E, naturalmente, eu dei meu telefone, né, às entidades, às associações, doutor Murilo. Depois ele mandou uma mensagem para conferir se era eu mesmo. E eu lembro que 4, 5 dias depois, acho que uma semana, eu dei meu telefone a Jesualdo. Jesualdo até lhe disse ali, e aí ele mandou uma mensagem, eu era por volta de 1h da manhã. Aí disse: ministro, tudo bem? Boa noite. Você está dormindo? Eu disse: presidente Jesualdo, não, eu estava esperando a sua ligação. Aí eu virei para a Mariana e disse: ô Mariana, doutor Murilo dorme mais cedo? Ele disse: a princípio sim. Mas quero, doutor Murilo, primeiro lhe parabenizar, né? Primeiro como eu disse, pelo compromisso. Eu acho que essa é uma pauta que une a todos nós, isso é fundamental. A gente está, através, né, do Ministério, validando o entendimento com a Casa Civil, que é criar a nossa Secretaria Nacional de Hidrovias. É a primeira vez no Brasil que nós vamos ter uma Secretaria de Hidrovias, de fato, com orçamento e com planejamento. Vocês têm uma ideia, o Brasil perdeu, no governo passado, quase 36 bilhões de reais do Fundo da Marinha Mercante,
que poderia estar em investimentos em infraestrutura, hidrovias no Brasil, entre outros investimentos, e ele saiu do caixa do Ministério, foi para o caixa da União, e a gente não teve um plano estratégico em relação a hidrovias. Por que é que eu estou colocando isso? O Brasil tem 18 mil quilômetros, né, de hidrovias, tem um potencial de 42 mil quilômetros, e a gente quer poder priorizar esse novo modal de transporte. Por quê? Porque a cada 25 barcaças, nós estamos tirando 1.200 caminhões da estrada e desafogando a nossa mobilidade urbana. Então, essa passou a ser também uma prioridade do Ministério. Segundo ponto que a gente quer registrar, que eu acho que cabe uma reflexão, é em relação, né, a investimentos que a gente tem desenhado, em relação à nossa agenda lá, que era importante, Mariana, que se você pudesse detalhar. Se você puder passar aqui, quando a gente analisa o que a gente tem já desenhado do PAC, a gente tem novos... Tem como passar? Não sei se Mariana vai falar um pouco sobre ela, mas era bom, Mariana. A gente tem uma cartela hoje de 65 bilhões de reais, dos quais a gente já tem 10 TUPs, né, que já estão em andamento, e tem quase 40 novos TUPs. E uma decisão que nós tomamos também é que aí a gente tem que selecionar os bons, porque nesses últimos anos, eu não quero fulanizar, eu não gosto de fazer as coisas olhando para trás, mas cabe uma reflexão. A gente, Mariana, foi nesses últimos anos aprovando alguns TUPs, que muitas vezes eram TUPs, né, que não tinham plano comercial, que não tinham plano de investimento. Ele foi aprovado e quando a gente vai ver, a gente não tem de fato investimento. A gente de fato não tem... Cadê aqui? Oi? Como é aqui? Agora. Pronto. Então, por que é que eu estou colocando isso? Porque a doutora Mariana vai revisitar, e é uma avaliação que a gente tem que fazer, esses terminais que foram feitos em algum momento lá atrás, hoje eles não operam e gastaram a mesma energia, tiraram o mesmo tempo da ANTAC, tiraram o mesmo tempo do TCU, tiraram o mesmo tempo do Ministério, para muitas vezes tirar um investimento de 1, de 2, de 3, 4 bi, que poderia já estar rodando na economia. Então, eu acho que é essa reflexão que o setor precisa fazer. Até nessa lei 12.000, cabe uma reflexão. Como é que a gente deve poder fazer esse tratamento e melhorar a governança para que a gente possa avançar. E só passando aqui rapidamente, porque eu cheguei, eu já fui falando, eu não sabia nem... então, a gente tem aqui já, como eu disse, com contratos, esses 25 bi, e esses 42,4 bi hoje, que pode se ampliar, são projetos com contrato, projetos em análise, aditivos em contratos vigentes, como vocês conhecem, né, e aumento, né, que a gente vem tendo do próprio setor. Então, por que é que eu estou colocando isso? Porque vocês são fundamentais nessa construção desses 42 bi. O que é que eu quero pedir à ATP, pedir ao setor? Que vocês possam fazer sugestões, fazer críticas, fazer propostas, nos orientar como é que a gente pode, né, o Ministério ANTAC e TCU, pelo dia a dia de vocês, como é que a gente pode aprimorar um ambiente de negócios, de segurança jurídica, com desburocratização, que a gente possa prover mais investimentos, de fato, no país. Então, eu quero, de coração, doutor Murilo, agradecer, pedir desculpa a Mariana, Eduardo, que eu não vou poder ouvi-los, né, mas estamos praticamente diariamente conversando sobre essa agenda. Eu acho que a gente poderia ter optado por um ministério mais apolítico, né? Não faltou gente oferecendo o nome de ex-deputado, né, de ex-senador, ex-prefeito, que são quadros profundamente qualificados, têm um reconhecimento de todos nós, mas nós optamos em primar por um ministério com figuras técnicas que tenha credibilidade com o setor. E não é porque está na sua frente, Mariana, onde eu tenho andado o Brasil, eu tenho ouvido o reconhecimento do seu trabalho e da sua capacidade. Então, a sua responsabilidade é muito grande nessa construção e a gente tem, Eduardo, que juntos nessa caminhada
fortalecer o Ministério e a gente está junto, né, com a ANTAC. Então, não vou me alongar muito, até pelo adiantar da hora, fazer de tudo, Tom Murilo, para estar aqui às 7 horas, e eu espero que a gente possa ter um day after, de fato, e sair daqui com algumas sugestões que o setor vem procurando fazer, que é importante. Então, quero me colocar à disposição, e é importante também que a gente possa, a posterior, discutir um pouco a situação de Santos. Eu acho que se a gente continuar no crescimento como a gente vem tendo no Brasil, a gente vai ter problema no país de escoamento da produção. Então, ou a gente tem um olhar focado gentilmente na agenda portuária, ou a gente vai ter gargalos graves se a gente não melhorar a governança, tecnologia, né, e entre outras agendas que a gente precisa fazer com que a gente cresça. Então, quero, Tom Murilo, agradecer, nós estamos à disposição e vamos estar juntos nessa caminhada. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. E obrigado aqui. Agradecemos mais uma vez a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.